Queridos, o retorno das nossas reuniões presenciais em nosso templo já é possível segundo o decreto do Estado e do município. Retomaremos em breve, aqui a nossa igreja em Equador, as suas reuniões presenciais, inclusive ainda neste mês de agosto. Se nada mudar do que já está posto nos decretos, bem como também dentro de todo um protocolo de segurança. Foi por causa do vislumbre dessa realidade que já é possível, que passamos a refletir como voltaremos. E essa série de mensagens Deus colocou em nosso coração muito antes de acompanharmos a intenção do Estado e muito mais antes ainda do que acompanharmos a intenção do município em retomar as suas atividades. Mas pelo que estava acontecendo naquele período, já Deus ministrou o nosso coração e colocou esse vislumbre desse retorno que mais cedo ou mais tarde seria possível e que de fato já é. Mas para o mesmo acontecer, o desafio de refletirmos como voltaremos. E em Atos 9:31, Lucas tem nos ajudado a responder essa indagação, na sua descrição de como a igreja se encontrava até aqui, depois de haver vivenciado inúmeras situações contrárias ao seu desenvolvimento e crescimento. Até aqui, queridos, fomos inspirados por essa descrição que Lucas faz da igreja aqui, a voltarmos às nossas reuniões presenciais em paz, edificando-nos mutuamente com a reverência devida a quem pertencemos e, como ouvimos no último domingo, encorajados pelo Espírito Santo. Hoje, meus amados irmãos e amigos, queremos fazer uso do último estado que Lucas descreve da igreja aqui, para responder à indagação do tema proposto a essa série de mensagens. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é: como voltaremos? Voltaremos crescendo em número. Desde já lhes adianto que, apesar de ser o último estado que Lucas aqui usa para descrever a igreja, narrada na sua história por ele até aqui, hoje não será a última mensagem. Pretendemos encerrar essa série, se o Senhor Jesus não voltar, no próximo domingo. Mas hoje, para falar desse último estado, ou seja, a igreja, como Lucas diz aí, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em números. Eu tentarei assim desenvolver a mensagem a partir de 4 pontos que quero destacar hoje à noite, nesse retorno crescendo em número. O primeiro ponto, queridos, que eu gostaria de destacar nessa noite, na mensagem, como voltaremos crescendo em número, é que a ideia desse estado aqui é muito clara. Lucas mostra e revela-nos que essa igreja, que estava por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, essa igreja tinha paz, ela edificava-se, caminhava no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, essa igreja crescia em número. Veja que aonde a igreja tinha chegado, ou seja, ali na região da Palestina, em Judéia, Galiléia e Samaria, e aqui eu faço um destaque, tá, queridos irmãos? Você não vai encontrar em outro lugar, em Atos, nesse livro, escrito por Lucas, a menção sobre a igreja na Galiléia. Esse versículo 31 do capítulo 9 é o único em todo o livro de Atos que é feito menção à igreja nessa região. Dado essa informação, aonde a igreja tinha chegado, Lucas aqui deixa claro que essa igreja
cresceu, aumentou substancialmente a sua membresia. Se você perceber bem, eu e você, em Atos capítulo 10, melhor dizendo, logo depois, essa descrição aqui que Lucas faz, ele vai atestar. Veja comigo, por favor, Atos capítulo 10, versículos 23 e 24. Na ocasião ali em que Pedro foi levado a Cesareia e ali pregou o evangelho a Cornélio, naquela ação de Deus em mostrar que ele deveria ir até aquele homem pregar o evangelho. Então veja que essa menção aqui desse crescimento, desse aumento substancial, sim, levou Lucas nos capítulos posteriores a atestar esse crescimento. Veja aí, por favor, comigo, Atos capítulo 10, versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram em sua companhia. Aí veja o versículo 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Veja que eu e você conhecemos a história, a gente já imagina que a mesma visão que Pedro teve, Cornélio também numa outra dimensão teve. Deus ali proporcionando o encontro desses homens. Deus pede a Cornélio para chamar Pedro e Deus mostra a Pedro que ele deveria ter a Cornélio. E nesse encontro acertado, de maneira agora física, não é? Cornélio reúne seus parentes e amigos íntimos para ouvirem aquilo que Pedro tinha a lhes falar. E como bem sabemos, claro, foi a mensagem do Senhor. Mas Lucas ainda nos dá aí um exemplo de mais um crescimento, nessa expectativa aí, desses que estavam reunidos com Cornélio em sua casa. Veja o que é que diz o versículo 44, ainda do capítulo 10. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quem? Cornélio, seus parentes e seus amigos íntimos. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom de quem? Do Espírito Santo. Lembra que domingo passado falamos que essa era uma ação do Espírito Santo no encorajamento da igreja, no anúncio do Evangelho, da mensagem de Cristo, ou seja, o Espírito Santo confirmava a conversão daqueles que ouviam arrependidos a mensagem de Jesus Cristo. Aí versículo 46 diz: pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então veja, Pedro aqui em 9:31 diz que a igreja crescia em números. Em 10, Atos 10, Lucas mostra, melhor dizendo, mais acréscimos a essa igreja. E aqui, Cornélio, seus parentes e amigos íntimos. Mas é fantástico porque Lucas, agora sim, nos dá um outro exemplo, também em Atos capítulo 11, desse crescimento. Por favor, vá comigo para o versículo 19 de Atos capítulo 11. Veja o que é que Lucas diz. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam. Aí veja aí, até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aí veja o verso 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Aí eu acho fantástico o versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao
Senhor. Então veja que nos parece que Atos 9:31, Lucas não descreve apenas o estado da igreja ali naquele momento, mas aquilo que a igreja experimentaria ainda mais. Ou seja, esse crescimento, esse aumento. A gente ainda pode atestar isso em tantos outros lugares. O evangelho, a igreja chegou. Considerando Atos capítulo 13, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, aí agora transformado e já experimentado, já tendo pregado em alguns lugares, Atos capítulo 13 diz assim: havia na igreja de Antioquia, aqui já era a igreja, de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando, orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Agora veja o detalhe do verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, mais uma vez aqui o destaque, da ação do Espírito Santo, no encorajamento da igreja, auxiliando a igreja, direcionando ela ao mundo para pregar o Evangelho. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João Marcos como auxiliar. Ou seja, a igreja aqui em Atos capítulo 9 tinha crescido e aumentado. E depois disso continuou crescendo e aumentando. Esses registros nos mostram que, quando o medo da perseguição esfriou, queridos, incontáveis pessoas confessaram abertamente a sua fé em Jesus Cristo. Por isso, o estado aqui, a ideia desse estado descrito por Lucas em 9:31 de Atos, quando ele diz que a igreja crescia em números, de fato ele estava dizendo o que estava acontecendo. Ou seja, a igreja estava crescendo. O Espírito Santo estava convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A partir da mensagem que estava sendo ouvida, o Espírito Santo confirmava esses que se convertiam pelo batismo. E a igreja o quê? Crescia cada vez mais. Entretanto, queridos irmãos, esse crescimento não se deu apenas a partir de Atos 9:31, como a gente imagina, pelo que Lucas descreve em Atos 10, 11 e 13, como falamos aqui. Mas desde Atos capítulo 2, a história da igreja narrada por Lucas revela um crescimento sempre progressivo na igreja. E é importante destacar aqui que essa narrativa não apenas aponta um crescimento vertiginoso, aleatório, não, queridos, mas um crescimento como fruto do desenvolvimento saudável da igreja. Por isso a gente vai encontrar, depois das 3.000 almas que foram acrescidas à igreja, como a igreja vivia ali em Atos capítulo 2, a partir do versículo 41. Vamos ver isso também lá em Atos capítulo 3, 4 e assim até chegar ao 9. Como a igreja vivia, sendo bem edificada, sendo instruída, encorajada pelo Espírito Santo e vivendo o crescimento. Por quê? Porque, de fato, esse crescimento não era apenas um crescimento vertiginoso, aleatório, não, mas um crescimento como fruto do desenvolvimento saudável da igreja. Então, quando Lucas aqui diz que esta igreja, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinha paz, edificava-se, caminhava no temor do Senhor e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, era porque, de fato, Deus estava sendo gracioso com esta igreja. E essa igreja estava crescendo, sim, de maneira saudável, pela ação da pregação da palavra e do Espírito Santo em convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, o primeiro ponto é esse. A ideia desse estado aqui é clara. A igreja, queridos irmãos, aqui
depois de ter enfrentado tudo aquilo que já vimos em Atos, desde Atos capítulo 2 até Atos capítulo 9, a igreja tinha paz, a igreja edificava-se, a igreja caminhava no temor do Senhor, encorajada pelo Espírito Santo, a igreja crescia. Em segundo lugar, nessa noite, como segundo ponto da mensagem, eu gostaria de levá-los a compreender as razões para esse crescimento da igreja. Considerando as palavras de Lucas aqui em Atos capítulo 9, versículo 31, podemos identificar claramente, queridos, as razões que levaram, melhor dizendo, a igreja por toda a Judéia, Galiléia e Samaria a crescer em número. Ou seja, Lucas é claro, além da paz, essa igreja edificava-se. Essa igreja estava sendo construída. A igreja andava em temor, ou seja, aqueles crentes ali tinham temor, apesar daquele exemplo lá de Ananias e Safira, que inclusive pela correção dada pelo próprio Senhor, trouxe grande temor àqueles que ali presenciaram aquela circunstância. Mas apesar desses dois exemplos negativos, esses crentes tinham temor, e intrépidos pelo Espírito Santo, esses anunciavam a Cristo. O que essas possíveis razões, aqui nos oferecidas por Lucas, devem nos levar a considerar para o crescimento da igreja? Em primeiro lugar, queridos, a edificação leva em consideração o que o próprio Cristo já havia estabelecido para a construção, para a edificação da sua igreja. Lembra lá o que ele falou em Mateus 16, versículo 18? Olha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso a igreja enfrentou o que teve de enfrentar até Atos capítulo 9, e depois de Atos capítulo 9, e mesmo assim a igreja continuou o quê? Crescendo, se expandindo. E por quê, queridos irmãos? Porque essa edificação leva em consideração o crescimento triunfante da igreja. Nem mesmo o inferno detém a igreja do Senhor Jesus. Quanto mais perseguição, quanto mais prisão dos apóstolos, quanto mais o próprio martírio de Estevão e de tantos outros, quanto mais, irmãos, uma pandemia. Sim, tudo isso não é capaz de impedir o crescimento da igreja. Considerando o temor do Senhor como possível razão, nos dada aqui por Lucas, o que devemos levar em consideração para o crescimento da igreja? O temor do Senhor leva em consideração, queridos, como os crentes dessa igreja viviam em reverência a Cristo, que se sacrificou para os salvar. Mas não apenas a Cristo, mas também ao Pai, que providenciou a morte do seu Filho para a reconciliação com Ele. Isso nos remete ao que o apóstolo Paulo nos falou em Efésios capítulo 4, versículo 2, quando ele faz uma menção maravilhosa ali sobre a igreja. Diz assim o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 4: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, sim, e bondade para conosco em Cristo Jesus. É interessante porque essas palavras aqui do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, na verdade ecoam principalmente em partes dos sermões de Pedro, pregado aqui no início da igreja em Atos.
Ele vai mostrar assim que Deus de Abraão, de Isaac e Jacó havia estabelecido o filho dele para que fosse a salvação do seu povo, e para isso o seu povo precisaria sim crer nele, mas ao invés disso mataram a Jesus, mas segundo a vontade de Deus. Então Pedro faz uma exposição fantástica dessas verdades, essas que o apóstolo Paulo vai fazer referência ali a Éfeso, nos levando a compreender que o temor do Senhor, sim, nos faz enxergar que os crentes dessa igreja, que crescia em número, viviam em reverência a Cristo e ao Deus Pai. Mas, considerando agora a intrepidez do Espírito como uma possível razão dada aqui por Lucas para o crescimento da igreja, ao falar sobre a intrepidez do Espírito, devemos levar em consideração, queridos, o encorajamento necessário à igreja, para continuar, mesmo em meio a essas tribulações vividas, sim, continuar pregando a mensagem de Cristo, apesar daquilo que viria ou viesse contrário a ela. E eu acho fantástico porque dois exemplos nos é dado, um antes de Atos capítulo 9, que é Atos capítulo 10, versículo 31, naquela ocasião em que Pedro e João, depois de estarem perante o Sinédrio, foram soltos, se encontraram com a igreja e ali começaram a orar. E no versículo 31 de Atos capítulo 4, nos diz Lucas que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Veja, com coragem no Espírito, essa igreja anunciava a palavra. Agora, outro exemplo depois de Atos capítulo 9 é o que está em Atos capítulo 12, versículo 24, na ocasião de, mais uma vez, quando Pedro foi preso, inclusive aqui Tiago, o irmão de João, melhor dizendo, ele foi decapitado, ele foi morto. Veja o que é que diz Atos capítulo 12, versículo 24. Depois que Pedro foi solto da prisão, Herodes morreu, aí o registro de Lucas nos diz que, entretanto, ou seja, apesar de tudo isso, Pedro preso, Tiago martirizado, Pedro livre da prisão, Herodes morto, Lucas diz, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Perceba, queridos, claramente que, em suma, essa igreja, sim, demonstrava aos olhos do mundo da época a alegria de ser a igreja triunfante de Cristo, vivendo em santo temor e piedade tal, que cheios do Espírito Santo, anunciavam a Cristo corajosamente. E sabe o que isso fazia? Atraía, queridos, inúmeras pessoas à fé. Por isso, quando Lucas, aqui em Atos 9:31, diz que, encorajada pelo Espírito Santo, essa igreja crescia em números, ele mesmo já atestou isso nos capítulos seguintes. De fato, a igreja cresceu. E a igreja cresceu porque, encorajada pelo Espírito Santo, rompia os limites, era triunfante em Cristo. Assim como até hoje a igreja de Cristo é. Indo para o terceiro ponto dessa mensagem, abordarei então de fato o tema dessa noite. Como voltaremos? Crescendo em número, meus amados irmãos. Sim, creio que a nossa expectativa para o retorno das nossas atividades presenciais não deve ser diferente. Ora, se já fomos inspirados a voltarmos em paz, se já fomos inspirados a voltarmos edificando-nos mutuamente, se já fomos inspirados por esta igreja, na narrativa de Lucas, a voltarmos caminhando no temor do Senhor e encorajados pelo Espírito Santo, por que não desejarmos voltar crescendo em número? Se já fomos, queridos, inspirados, sim, a voltarmos como
a igreja aqui foi descrita por Lucas. Esse último estado que ele aponta deve ser a nossa real expectativa e o nosso desejo para esse novo tempo que virá pós-pandemia. Creio que esse retorno, esse nosso crescimento, inclusive coerentemente bíblico, resultará em primeiro lugar, nossa convicção, queridos, da nossa identidade. Sim, porque eu não tenho dúvida que enquanto igreja Batista Missionária Brasileira aqui em Equador, nós somos a igreja triunfante de Cristo. Eu já ia dizer, irmãos, pelo costume, eu posso ouvir um amém? Amém, irmãos? Mas eu não posso ouvir, né? Os daqui estão dizendo. Sim, nós como igreja Batista Missionária Brasileira em Equador, nós somos a igreja triunfante de Cristo Jesus. E você, meu amado irmão, de outra igreja que está nos acompanhando, como aqui testemunhei, né, lá do Alto das Ovelhas, lá de Santa Cruz, irmãos nossos lá de Currais Novos, creio também nisso, porque por conhecer as igrejas de vocês, eu creio que suas igrejas também é a igreja triunfante de Cristo. Por isso não tenha dúvida, apesar dos perrengues que já passamos nesses dias e até anteriores a eles, apesar de não enxergarmos algo novo, na expectativa de que um boom vai acontecer, não o que aconteceu lá em Beirute, né? Misericórdia. Mas não tenha dúvida que voltaremos crescendo, porque a igreja de Cristo Jesus, ela é triunfante, ela segue crescendo na sua história. Mas em segundo lugar, esse crescimento coerentemente bíblico, se crermos nele, resultará não apenas da nossa convicção, da nossa identidade enquanto igreja, mas também da nossa consciência do temor a Deus que devemos ter. Porque lembre-se, queridos, se somos a igreja triunfante de Cristo Jesus, nós somos o povo de Deus, do Deus supremo e Pai que está nos céus, do Deus que nos fez povo seu. Por isso nós devemos ter a consciência desse temor que devemos a Ele. Por isso o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, ele deixa muito claro ao jovem pastor Timóteo, quando ele diz, olha, para que se eu tardar, ele diz, né, escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Queridos, se nós somos essa igreja, devemos estar conscientes do nosso temor a Deus, o temor devido a Ele. E é nessa consciência do temor a Ele, é nessa convicção da nossa identidade, que sim, podemos crer em nosso crescimento, quando retomarmos as nossas atividades presenciais, crescimento esse coerentemente bíblico. Mas em terceiro lugar, sim, creio que esse nosso crescimento resultará não apenas da nossa convicção, da nossa identidade enquanto igreja, da nossa consciência do temor devido a Deus, mas também do nosso encorajamento no Espírito Santo. Em o quê? Ficar dentro das quatro paredes apenas? Ficar apenas entre nós? Não, irmãos. Mas sairmos dos nossos templos e proclamarmos o Evangelho, a mensagem de salvação, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Cristo Jesus. Sim, e por quê? Porque apesar do nosso nome aqui nele, como igreja, ter missionária, nós somos uma igreja missionária. Você, meu amado irmão de outra igreja, pertence a uma igreja missionária, mesmo que não tenha o nome missionária na identificação da igreja. E por quê? Porque a palavra de Deus diz muito claramente que eu e você recebemos o poder de testemunhar de Cristo Jesus.
Sim, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Fomos chamados a fazer discípulos, a pregar o evangelho a todo mundo. Somos testemunhas, como Lucas no seu evangelho fala, das coisas que aconteceram com Cristo. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5:20, nos diz que somos embaixadores de Cristo. Portanto, creia no crescimento da sua igreja. Creiamos no crescimento coerentemente bíblico da nossa igreja quando voltarmos às nossas atividades presenciais. A coerência bíblica desse crescimento, queridos, como eu já falei, é desejável, é inspirador. Qual é a igreja que, voltando nesse tempo, tenha dificuldade de acomodar todo mundo, principalmente nessa restrição, né, inicial que vai ter de não poder acomodar todo mundo? Eu acompanho uma igreja de um pastor amigo meu, numa realidade de capital, né? Então, muita coisa acontece diferentemente. E é interessante porque eu vi o vídeo promocional da igreja dele para a retomada dos cultos. Então, é interessante. Primeiro, o membro precisa se cadastrar via internet no site da igreja. E esse membro cadastrado, para um dos cultos que vai acontecer nos horários estabelecidos, vai receber um negócio desse aí, como eu chamo? O QR Code, isso aí mesmo. Vai receber no seu celular. E a igreja lá orienta a não trazer impresso numa folha, mas no celular, porque chega lá na igreja, os diáconos vão receber eles, para não fazer aglomeração, e ali vai ser confirmado o QR Code. É interessante, né? Essa expectativa. Eu disse até à minha esposa, que ponto nós chegamos, hein? Ter que se cadastrar para poder participar de um culto. Mas logo isso vai passar. Aí, meu amado irmão, vai faltar cadeira para botar gente dentro de igreja. Mas não num crescimento apenas vertiginoso e aleatório, não. Mas um crescimento saudável, de um desenvolvimento bíblico, que leve em consideração, sim, o encorajamento do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, sim, a consciência do temor devido a Deus, a convicção da nossa identidade enquanto igreja de Cristo Jesus. Mas pensando nisso, queridos, sim, nesse crescimento desejável e inspirador, devemos considerar que, entretanto, a vivência nossa hoje, sim, já vem sendo experimentada na nossa postura durante esse tempo de pandemia. Vou repetir, a coerência bíblica desse crescimento, como já falei, é desejável e inspirador. Entretanto, a sua vivência já vem sendo experimentada na nossa postura durante esse tempo de pandemia. Reflitamos então no que somos. Somos a igreja de Cristo Jesus. Como respondemos, queridos? Como temos respondido? E ainda estamos respondendo a essa pandemia. Por isso, começamos a refletir como voltaremos. Mas vamos refletir um pouco mais naquilo que sabemos, ou seja, o temor que devemos a Deus, por sermos seu povo. Como reagimos? Como temos reagido e ainda reagiremos à pandemia? É por isso, queridos irmãos, que se faz necessário avaliarmos não apenas o só voltar, mas como voltaremos. Pensando então de que fomos enchidos, né? Ou seja, do Espírito Santo, fomos selados por Ele. Foi dado a nós, por Ele, o poder de testemunhar Cristo Jesus. Sim, como aproveitamos, como temos aproveitado e ainda aproveitaremos a pandemia. É preciso refletirmos. Antes mesmo de desejarmos esse retorno em crescimento, a nossa volta, meus irmãos, não tenham dúvidas, dirá muito a nosso respeito. E eu quero concluir com o último ponto nesta noite desta mensagem. Primeiro, consideramos a ideia do estado
que Lucas descreve como bem claro, a igreja crescia em número. Falamos sobre as razões para esse crescimento que Lucas nos oferece, a própria edificação, o temor ao Senhor, a intrepidez do Espírito. E nisso começamos a refletir como voltaremos. Cremos que crescendo em número. Sim, na nossa convicção da nossa identidade enquanto igreja, da nossa consciência do temor devido a Deus, no nosso encorajamento do Espírito Santo, em anunciar a Cristo. Mas devemos pensar que a vivência já vem sendo experimentada, agora sim, na nossa postura durante esse tempo de pandemia. Seja o tempo que já passou, o que nós estamos vivendo agora e o que virá. E por último, então, eu quero destacar que um fato ainda deve ser considerado para o crescimento. E aqui eu quero chamar a sua atenção, meu querido irmão. Nesse crescimento que desejamos, inspirados pelo que Lucas aqui narra em Atos 9:31, é importante ainda considerarmos o fato de que o crescimento não significará apenas um aumento no número de membros. Vou repetir. O crescimento que eu e você desejamos e somos inspirados como igreja a experimentar em nosso retorno não significará apenas um aumento no número de membros. Por quê, queridos? Porque talvez o retorno das atividades presenciais, escute isso, revele até mesmo uma diminuição nesse número. Razões por que penso assim. Primeiro, porque aqueles que não aproveitaram a pandemia para abandonar o seu pecado, nos quais exigiram da igreja tratar os mesmos sob a disciplina bíblica, sim, esses, por não terem aproveitado esse tempo, talvez mergulharam ainda mais na sua vontade, na vontade dos outros, na vontade do mundo, na vontade do próprio diabo, e desprezaram a vontade de Deus. Por isso Jesus disse: olha, se não ouvirem vocês, levem à igreja, e se não ouvirem a igreja, considera como gentio e publicano. Certamente e possivelmente a igreja precisará, nesse seu retorno, agir biblicamente para com alguns. Mas ainda há uma segunda razão que me leva a crer que talvez, ao invés de aumentar o número de membros, esse número diminuirá. Porque talvez, queridos, aqueles que estavam fracos na fé, se arrastando na caminhada cristã, nesse tempo, caso não tenha sido aproveitado por esses naufragaram na fé, esses desistiram do alvo e enveredaram em seus próprios caminhos, se distanciando ainda mais do Senhor, tendo-os deixado serem levados pelas tentações, como diz Tiago, capítulo 1, versos 12 e 15. E é interessante porque quando o nosso irmão Jamison compartilhou os seus pedidos, parece que foram os 3 pontos aqui que vou compartilhar com os queridos, mesmo sem ele saber o que eu falaria nessa noite. Porque há uma terceira razão, queridos, que me leva a compreender que talvez esse crescimento não será em número, ou pelo contrário, haverá uma diminuição. Por quê, queridos? Porque além de, como já lhes falei, de alguns não aproveitar esse tempo de pandemia para abandonar os seus pecados, ou para se fortalecer ainda mais. Em terceiro lugar, o retorno que está sendo proposto, sim, esse aqui que é inspirador, esse sim que é desejável, em paz, em edificação, caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito e crescendo em número, será um retorno que naqueles que entenderam esse tempo permitido por Deus sobre sua igreja, que exigiu deles mesmos, pessoal e individualmente, até do que da própria igreja,
um crescimento, refletirá em convicção de quem realmente são. A Igreja de Cristo Jesus aqui em Equador, em consciência do temor devido ao Senhor, em santa reverência e piedade, e por fim em encorajamento genuíno do Espírito Santo, que redundará numa proclamação abundante da mensagem de Cristo, aqui e aonde nos levar. Por isso eu creio que apesar desses primeiros, queridos, o retorno proposto nem tanto em paz, mas em edificação, ou seja, nada de novo, em temor, ou seja, compromisso, em engajamento, ou seja, abraçar a causa da proclamação, e em crescimento bíblico, possa ser que para alguns será o mesmo discurso duro, o mesmo discurso exigente, o mesmo discurso talvez acusador. E é interessante porque o próprio João nos dá uma caricatura dessa realidade de alguns. Pois João capítulo 6, versículo 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito de vida, contudo há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Continuando no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A pergunta é, meu amado irmão, em que grupo você se encontra para o retorno das atividades presenciais da sua igreja? No grupo daqueles que não aproveitaram esse tempo de pandemia para abandonar o pecado? No grupo daqueles que estavam fracos na fé e foram arrastados pelas suas próprias vontades? Ou no grupo daqueles ainda que, pelo fato do retorno ser esse proposto por Lucas, não ser novidade para alguns e trazer talvez certa frustração, pelo discurso ser duro, exigente e acusador? Mas eu creio que se vier a acontecer essa diminuição por causa dessas três razões, é possível, diante dessa realidade de perda, crer que aqueles que entenderam esse tempo permitido por Deus sobre a sua igreja, que exigiu deles mesmos, sim, pessoal, individualmente, antes mesmo da igreja, o crescimento nestes refletirá em convicção de quem realmente são, ou seja, a igreja de Cristo Jesus aqui em Equador. Sim, refletirá em consciência do temor devido ao Senhor, em santa reverência e piedade. Sim, e por fim, em encorajamento genuíno do Espírito Santo, que redundará numa proclamação abundante do Evangelho, da mensagem de Cristo Jesus, aqui em Equador e aonde o Senhor nos levar. Conclua então. Como voltaremos?
O desafio foi proposto, meus amados irmãos. Confiantes, voltaremos em paz. Pelo que somos, voltaremos nos edificando mutuamente. Pela reverência devida a quem pertencemos, voltaremos caminhando no temor do Senhor. Para tudo que está por vir, voltaremos sim encorajados pelo Espírito Santo. E creio que voltaremos em santo crescimento, seja esse em número ou em qualidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio de ouvirmos mais uma vez, de acordo com a tua santa palavra, como devemos voltar. Obrigado porque até aqui o Senhor nos inspirou através do que Lucas registrou da tua igreja em Atos, que podemos voltar em paz, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, encorajados pelo Espírito Santo e crescendo em número. Ó Senhor, talvez é certo que os números não apareçam, talvez até mesmo diminuam, mas que aqueles que permanecerem possam, ó Deus, terem crescidos espiritualmente, terem crescidos em maturidade, terem crescidos em compromisso com o Senhor, com a tua palavra, com a santidade, com a tua igreja. Essa é a nossa oração, ó Pai. Por isso, continue abençoando e conduzindo o nosso retorno. Em nome de Jesus. Amém.